Qual é a importância das eleições nos sistemas políticos democráticos? E aí vale a pena falar de duas funções fundamentais. Uma é a chamada função da representação, isto é, os representantes, em princípio, representam as preferências dos eleitores. E como é que fazem isso? Fazem apresentando programas políticos aos eleitores nos períodos eleitorais, que são depois sufragados e que, uma vez eleitos, os representantes devem tentar cumprir. Esse é o princípio fundamental de um regime político democrático, em que são apresentadas determinadas propostas e depois os vencedores devem tentar aplicá-las. Naturalmente, se não tiverem maioria, têm que construir um compromisso, uma combinação de programas, mas ainda assim devem, através dessa combinação, tentar aplicar os programas com que foram eleitos. Essa é a chamada função de representação. E a outra função das eleições, fundamental no sistema político democrático, é aquilo que se chama a função de responsabilização. Ou seja, no fundo, considera-se que, embora o povo não governe, os representantes, em princípio, governam de acordo com as preferências populares. E como é que isso é aferido? Não sei. É aferido porque há eleições periódicas e se os representantes estão a governar de acordo com a vontade popular, são reconduzidos. Se não, serão, em princípio, substituídos. Naturalmente, estes são os princípios fundamentais e todos nós estamos agora a assistir a algum desvirtuamento destes princípios. Isto também não são coisas absolutas. Há margens de mutação. Isto não são coisas absolutamente absolutas. Deixe-me só terminar, que é para eu se não me desperto o raciocínio e depois eu também já não demoro muito tempo. Portanto, é a questão das funções de representação e de responsabilização. Esses são pontos centrais dos processos eleitorais. Finalmente, temos a questão dos partidos políticos. O partido político também é um agente central nos sistemas políticos modernos, desde o século XIX até à atualidade. Naturalmente, há outros concorrentes, já no século XIX, início do século XX, havia as ligas, há outro tipo de atores também a reivindicar representação e que podem ser veículos de representação, mas a verdade é que o partido, enquanto veículo de representação, enquanto agente da representação política, tem-se afirmado e até entre regimes liberais, não democráticos, regimes ditatoriais. Recordemos o papel do partido no Estado Novo, no nazismo, no fascismo. Quer dizer, o partido é uma realidade transversal a estes vários regimes. E agora também os partidos no sistema político democrático só continuam a ser agentes fundamentais. E, portanto, quer dizer, sem embargo, naturalmente, mais uma vez, isto não é nenhuma coisa absoluta, de não poderem existir inovações e nós estamos a assistir a uma grande pressão para veículos alternativos de representação, embora ainda não se tenha descoberto nada completamente eficaz nesse sentido, além de que a nossa Constituição define um monopólio da representação política nacional no Parlamento para os partidos. Bom, estes são os 5 eixos fundamentais. Eu, antes de passar para o debate, gostaria de dizer, não é por estar aqui o professor Jorge Miranda, eu acho que o sistema político, sobretudo o sistema político, que foi desenhado na Constituição de 76 e até agora, que permanece nos seus grandes traços, tem-se revelado que foi feito de forma inteligente. E, aliás, eu estou-me a lembrar aqui de um livro de um senhor alemão, Hans Dippel, alemão, quer dizer, é um livrinho editado pela Gulbenkian que se chama A História do Tradicionalismo Moderno, onde ele faz um grande elogio à Constituição Portuguesa de 76 e os seus continuações seguintes, exatamente porque condena as vantagens de chegar tarde à democracia. É que depois, quer dizer, condensou-se todos os adquiridos que os vários sistemas políticos democráticos, europeus, ocidentais, foram adquiridos ao longo do tempo. Isso por um lado. Por outro lado, a Constituição, tal como nós a conhecemos, do ponto de vista do funcionamento do sistema político, quer dizer, tem permitido várias soluções de governo, tem também protegido os cidadãos, e nós agora nesta crise temos visto que, apesar de tudo, tem funcionado como uma última rácio, já que os princípios da Constituição material, nomeadamente esta questão das funções de representação e de responsabilização, nomeadamente num país como o nosso, porque há coisas que estão a acontecer em Portugal que eu imagino que não aconteceriam em França, porque exatamente onde há uma cultura política democrática de exigência de funcionamento do sistema político, são
muito tempo, não é? Que não seriam aceitos aqui, mas apesar de tudo, aqui têm sido aceitos. O que, apesar de tudo, tem funcionado como última ratio é o próprio texto, a letra da lei, portanto, a Constituição Material. Isto sem embargo de, naturalmente, existirem vários elementos que, na altura da transição democrática, se revelaram pertinentes, eventualmente o monopólio dos partidos na representação, a questão das listas fechadas, uma série de coisas que foram, e que hoje em dia todos percebemos que careceriam de revisão, de reforma. Mas a verdade é que foram pertinentes naquele período e, globalmente, eu penso que a Constituição que nós temos, e agora aqui em termos globais e também em termos dos princípios, tem globalmente funcionado bem, sem embargo, hoje em dia haver várias coisas que poderiam ser reformadas e, portanto, mas de todo o modo tem uma visão positiva, ao contrário de algum alarido, às vezes histérico, que se faz sobre a Constituição portuguesa, que aliás não é partilhado por estudiosos estrangeiros. Penso que tem uma avaliação global positiva da Constituição portuguesa e do seu funcionamento, do seu papel no funcionamento do sistema político. E pronto, fico por aqui.